está assistindo a gravação pelo IGTV, lembra, por favor, de curtir essa live, de comentar aqui embaixo o que você achou dessa live. Também encaminha para os seus amigos e marca alguém que você acredita que precisa acessar esse conhecimento, tá bom? Bom dia, Denis! Você que está chegando aqui agora, já encaminha aqui para os seus amigos. Eita, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu... Bora lá. Encaminha para os seus amigos. E já chama todo mundo para a live de hoje. Como é que tá o som? Tá ok? O som tá ok? Bom dia, Matheus. Tá ótimo. Opa! Bora lá, então. Vamos seguir aqui. Ontem a gente finalizou finalizou o capítulo 2 de Êxodo, onde Moisés saiu do Egito, né? Porque ele tinha matado uma pessoa. Ficou com medo de que iam descobrir. E aí, ele saiu do Egito e foi para a terra de Midian. Eu esqueci de comentar com vocês ontem que a terra de Midian, Midian significa a terra do conflito, tá? A terra do conflito. Então, percebam essa jornada, esses detalhes da vida de Moisés, né? Ele nasceu numa época onde não era para nascer menino, os meninos estavam sendo mortos. Daí, depois, ele foi para o palácio a mãe dele soltou ele. Depois ele voltou para a mãe dele, depois ele foi para o palácio do faraó, depois saiu do palácio e foi para a terra do conflito. E agora, por enquanto, ele está na terra do conflito, está em Midian, tá? Capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Essa sarça, que estava em chamas e não era consumida pelo fogo, ela tem várias interpretações. Uma que muito me agrada é de que era como se Moisés estivesse vendo na sarça ele próprio, uma chama que não se consumia. Que quer dizer o quê? Tudo que Moisés passou, tudo que Moisés passou desde o momento que ele nasceu, que tentava consumi-lo, ele não estava permitindo ser consumido. Ou seja, essa sarça ardente, né, em chamas, que não se consumia, mostra que era como se Deus estivesse falando para Moisés: ó, meu filho, você tá aí passando por um monte de coisa, a fogueira tá ardendo, a fogueira tá queimando, eu sei que você está quase sendo consumido, mas você não está sendo consumido. Era para essas dificuldades que você passa te consumirem, mas você não está sendo consumido. Isso é um recadinho, meus amores, para mim e para você. Quando passa por suas dificuldades e acha que tudo está acabando, você tem que lembrar da sarça ardente que não se consumia. Você tem que lembrar da sarça ardente que não se consumia. E assim como Moisés, entender que, apesar de todos os pesares, esse fogo, ele não acaba com você. Pelo contrário, ele vai te tornar uma pessoa melhor. Beleza? Tá caindo moedinha? Já começou a cair moedinha nos 3 minutos de live já? Escreve aqui pra mim. Lembra de compartilhar pros seus amigos. Chama todo mundo. E bora aqui. E aí Moisés disse: que impressionante. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: tô aqui. Então disse Deus: não se aproxime. Prestem minha atenção aqui, ó. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés.
pois o lugar em que você está é terra santa. Muita gente interpreta essa parte aqui somente como apenas tendo alguma espécie de respeito, né? Ah, não, vou tirar as sandálias para ter respeito a esse lugar. Mas esse tirar as sandálias, porque aqui é um lugar sagrado, tem também outro significado. Lembram lá da época da pandemia, lá em 2020, quando começou a iniciar o hábito, aqui no Brasil, em alguns países do mundo, lá no Japão sempre existiu, de as pessoas retirarem os calçados que usam na rua, na porta de entrada da casa, e deixar o calçado do lado de fora, não entrar com o calçado que você foi na rua para dentro da sua casa. Vocês lembram dessa época? Quem lembra? Quem lembra dessa época? E quem lembra o motivo pelo qual a gente começou a cultivar esse hábito de retirar o calçado fora antes de entrar na nossa casa? Porque era sabido que quando você usava o calçado lá fora, né? Quando você usava o calçado lá fora, você pegava aí bactérias, enfim, sujeira, né? Energeticamente falando, não é bom. Na minha casa é assim, sempre foi assim, desde que eu voltei do Japão. Desde que eu voltei do Japão, eu faço isso na minha casa. Quem já me visitou sabe como é. E tem, inclusive, chinela interna. Quem chega na minha casa, tira o sapato na porta, usa a chinela interna e entra. Bem japonesa mesmo. Aí, ó, o Matheus tá falando, não levar a impureza da rua para dentro de casa. Perfeito. O que significa aqui? Moisés, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. É como se Deus estivesse falando para ele assim, Moisés, aqui você não precisa trazer todas as impurezas do teu passado, todos os teus erros, todos os teus pecados. Tire as sandálias que carregam as impurezas dos caminhos pelos quais você andou até hoje e pise aqui, porque aqui é terra santa. A partir daqui você vai iniciar uma nova história. Caiu, moedinha? Lembra que eu falei para vocês que Deus, ele é redentor? Deus tem um plano de redenção para todos nós. E por mais que a interpretação da Cabala para o assassinato do egípcio por parte de Moisés tenha sido que Moisés orou, né? Há também interpretações de que Moisés realmente sujou as mãos de sangue para assassinar o egípcio. Moisés pecou. Moisés infringiu um mandamento. Não tinha, até então, não havia sido revelado os 10 mandamentos. Mas Moisés era alguém, como que eu posso dizer? Aos olhos humanos, indigno, né? Indigno de receber as bênçãos de Deus. Porque ele tinha matado outro ser humano. Ele tinha interferido no livre-arbítrio de outro ser humano. E ainda assim, Deus está convidando Moisés agora para começar a reescrever a história dele. Na verdade, Deus já estava de olho nele bem antes. Bem antes. Mas como ele matou um homem, né? Ele carregava em suas sandálias as sujeiras do passado. Vocês estão pegando aqui, entendendo a profundidade desse negócio? Tá caindo moedinha, meu povo? Tá caindo moedinha? Se caiu moedinha, escreve aqui, ó, nos comentários pra mim, tá? E aí ele disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lembram que Moisés nasceu como descendência da tribo de Levi? Levi foi filho de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão. Tá? Então, tá ali na linhagem hebraica. Então, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. É isso o que a gente faz quando a gente peca. É isso que a gente faz quando a gente erra. É isso que a gente faz quando a gente carrega consigo a culpa. A gente se esconde porque tem medo de olhar para Deus. Tá? É isso, gente. Disse o Senhor,
De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, o clamor do povo, tá? O clamor do povo. Deixa eu ver quem tá aqui. Cadê o bonde, meu povo? Tá faltando gente desse bonde. Vão acordar o bonde pra virem pra live aqui. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vocês estão vendo como é que está acontecendo a intercessão de Deus? Os israelitas oraram, clamaram a Deus. Lá no capítulo 2 mostra, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. E Deus está vindo agora falar com Moisés. Mas percebam que ele só falou com Moisés depois que Moisés, ele primeiro disse, deixa as tuas sandálias do lado de fora e entra, porque aqui é terra santa, você está em terra santa. Moisés, então, tomou a decisão de deixar para trás os seus pecados, os seus erros, a sua culpa, para começar a ouvir a voz de Deus. A gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente mantém pensamentos puros, pensamentos alinhados, pensamentos positivos, pensamentos de alta frequência. Se você é uma pessoa negativa, que só vê o mal, só vê as coisas ruins, só vê tudo para você é dificuldade, pode ter certeza que você vai criar mais disso na tua vida e ainda vai achar que é Deus falando com você. Não, não é, meu amor, não é. Não é Deus falando com você. Ai, Deus está me castigando. Não, você está se castigando, tá? Quando é Deus falando, por mais que seja uma chamada de atenção, você se sente viva, você se sente vivo e não morto, e não oprimido. Prestem bem atenção em todas as chamadas de atenção, inclusive as chamadas de atenção que Adão e Eva levaram lá no momento da queda. Deus não acabou com a raça deles, Deus deu uma segunda chance, tá? Só que você só vai conseguir ouvir a voz de Deus se você cultivar pensamentos e sentimentos que estejam alinhados com o que ele quer, com a palavra. Vocês estão aí, meu povo? Você tá muito silêncio nessa live, minha gente. Não tô vendo ninguém reagir, não tô vendo ninguém comentar. Vocês estão dormindo ainda? Ou estão acordados? Estão prestando atenção? Eu quero ouvir vocês. Eu quero ver o movimento, quero saber se tá caindo moedinha, eu quero ver vocês comentando aqui, ó, sem parar, as moedinhas que estão caindo, chamando os amigos. Bom dia, Sérgio, bom dia. Bora aqui. Deus falou, né, o clamor dos israelitas chegou até mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Que mina muito profundo o conteúdo. Outro dia, vocês lembram naquele dia que eu falei assim, eu só vou falar enquanto vocês estiverem reagindo aqui? Aí teve uma pessoa que falou assim pra mim, mandou mensagem depois, né, no direct do Instagram. Ô, Suene, é que a gente fica prestando atenção ali e às vezes a ficha cai, mas é uma ficha que cai em cima da cabeça. Aí a pessoa fica ali tentando se recuperar ainda da ficha que caiu. É muita emoção, assim, pra você ter que lembrar que tem que fazer, que tem que ficar curtindo e comentando. Aí a gente fica assim, desnorteado. Mas aí onde é que tá? Aí, lembram do princípio de dar e receber? Pois bem, quando cai a moedinha em você, né? Quando cai a moedinha em você, se você comenta ou curte, você está enviando, você está dando para o universo meio que o pagamento pelaquela moeda. Agora, se você fica só assim, ó,
Eita! Você não usufrui. Sabe por quê? Porque quando você comenta e quando você curte, a plataforma do Instagram entende que o meu conteúdo é relevante, tá? E aí ele começa a mostrar a minha live para mais pessoas que ainda não me conhecem. Então, com o seu ato de curtir e comentar, você está contribuindo para me ajudar a divulgar essa live, onde outras pessoas poderão vir aqui e também cair moedinha na cabeça delas. Vocês entenderam? Né? Uma vez uma pessoa falou assim pra mim: ai, você fala que você já tem a sua... Você sabe quem você é, você já tem a sua identidade formada. Qual a necessidade de você tá pedindo like, pedindo comentário? Você é insegura? Falei, abençoada. Vai estudar como é que funciona a plataforma, vai? Vai estudar estratégias de marketing pra você entender? Coração. Por que que eu peço? Eu peço porque quando vocês fazem, quanto mais pessoas fizerem, mais outras pessoas irão acessar este conteúdo. É só por isso. Tá bom? Beleza? Entendido? Bora que bora. Vamos lá, então. Aqui é um momento importante, meus queridos. Prestem minha atenção no que vai acontecer agora. Deus disse, né, que o clamor dos israelitas chegou até mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Aí Deus fala para Moisés: vá, pois, agora, eu, Deus, o envio, Moisés, ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E aí aqui, gente, o legal da Bíblia é que a Bíblia ela não esconde os defeitos dos grandes líderes, dos grandes profetas, dos personagens. Lembram que Abraão, ele tentou dar ali o jeitinho brasileiro para o cumprimento da promessa? Lembram como foi? Lembram que Isaac foi enrolado, né? Foi trapaceado pelo próprio filho? E que ele ali também, ele tinha preferências por Esaú? Ele tinha sentimentos? Lembram que Jacó enrolava as pessoas? Lembram? Né? Então, a Bíblia não esconde a parte frágil dos personagens. E é isso o que Deus quer que a gente entenda. Você não precisa ser perfeito para Deus te usar, meu amor. Você não precisa estar assim, ó, tinindo para Deus começar a agir, a usar você. Não, você não precisa estar pronto, você vai ser forjado durante o processo, durante a jornada. E Moisés, como um típico ser humano que é, quando recebe uma grande missão, o que que faz? O que que a gente faz, gente, quando a gente vê uma grande oportunidade adiante dos nossos olhos? Quando você recebe uma proposta assim irrecusável, de ter, subir de cargo, de fazer saltos quânticos na vida, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Vamos ver se vocês são humanos mesmo. O que que vocês fariam? Se Deus chegasse para você hoje e dissesse, ó, você vai ter a missão de libertar o povo. Vamos supor que o povo brasileiro estivesse sendo escravizado, como os israelitas estavam sendo escravizados pelos egípcios. Exatamente, Janete, tem medo. Perfeito. O que que você faz? Tem medo. E aí o que que você faz? Você recua. Você não foca na oportunidade, você foca nas suas limitações. Você foca no que pode acontecer, né? Você fica focando no, e se não der certo? E se o dinheiro não der? E se o dinheiro faltar? E se eu não conseguir? E se aquilo? Mais isso? Por que não sei o quê? É nisso que a gente foca. Moisés, como um modelo típico de ser humano, responde para Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Exatamente. Será que eu vou dar conta? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte.
Então, meu amor, assim como você, eu também tive medo de muitas coisas. Quando eu recebi o chamado de ser mentora, de ir pro digital, meu Deus do céu. Eu acho que eu travei uma semana. Eu tive que fazer altas ferramentas com a minha criança interior para acalmar ela, que ela tava com medo. O medo de quê? Das pessoas rejeitarem, de abandonarem, dela não conseguir, de falar errado, né? De falar errado, porque eu também não sei tudo. Eu não sou um robô de inteligência artificial para saber tudo, né? E o meu português, ele foi um pouco comprometido no tempo que eu tava no Japão. Quando eu tava no Japão, eu falava japonês assim, ó, fluentemente, esqueci o português. E ainda tem muita coisa que eu não lembro do português. Vocês não veem? De vez em quando eu fico perguntando, plural de... Qual foi o outro dia que eu falei? Teve um plural aí que eu falei que eu não lembrava mais. E é normal, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que, o que a gente tende? Nós tendemos a focar nas limitações, naquilo que nós não conseguimos. E às vezes é uma única coisa e você faz dela algo muito grande, tão grande ao ponto de que a sombra dessa limitação começa a ocultar você, tá? E assim como Moisés, nós somos iguaizinhos, tá? Só que o que Deus fala? Eu estarei com você. E aí, meu amor, eu tenho um recado para você, tá? Você que tá me ouvindo aí, da mesma forma como Deus chamou Moisés para cumprir uma promessa e disse que estaria com ele, quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, ele estará com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando Deus colocar um sonho no teu coração, quando Deus te chamar para o cumprimento de alguma promessa, quando Deus te pedir para realizar um trabalho, um projeto, uma missão, não tenha medo, porque ele estará com você, tá? Ele estará com você. Mas lembra lá do livre-arbítrio? Lembra do poder do livre-arbítrio? Então, a coisa só vai acontecer se você decidir fazer, tá? Se você trincar os dentes e simplesmente ir lá e fazer. Aí Deus vai mostrar o poder dele, tá? Bicha, sua entrada não chibatada em mim hoje. Que bom, porque às vezes a gente precisa de uma chibatada, tá? Às vezes a gente precisa de uma chibatada para acordar. E é melhor a gente levar uma chibatada de alguém que nos ama e quer que a gente cresça, do que a gente levar a chibatada da vida. Quando a situação já tá assim, ó, insuportável. Aí Moisés perguntou para Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Ou, de acordo com outras interpretações, eu sou aquele que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Por que Deus usou isso? Gente, porque ele é quem ele quiser, tá? Ele é quem ele quiser. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, melhor do que Deus fazer toda uma explicação ali para Moisés, que já estava todo tremendo na base, era mais fácil ele usar essa expressão, ó, eu sou aquele, eu sou o eu sou. Ponto. Tá? Eu sou, eu sou. Agora eu quero chamar uma atenção aqui para você. Lembra lá em Gênesis quando Deus criou? Quando Deus criou o homem, o fez à sua imagem e semelhança, com as características similares ao próprio Deus? Pois é, meu amor, se Deus é quem é, aquele que é, se Deus é o eu sou, você também pode ser quem você quiser. Mas lembra que eu falei ontem, eu acho que foi ontem, antes de ontem, que o que você quer ser é diferente do que eu quero ser, do que o Mateus quer ser, do que o Denis quer ser, do que a Kimina quer ser. Porque a inteligência infinita está atuando de maneira personalizada em cada um de nós. Porque aquilo que você quer ser é Deus falando para você qual é a tua promessa, qual é o teu sonho, qual é a tua missão aqui.
E ele fala contigo através do desejo interno que ele cria em você, tá? Lembrando que esse desejo é um desejo para o bem maior. Se for um desejo que não é para o bem maior, não é a voz de Deus, não é a promessa de Deus para você. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, meus queridos? Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês. Pois vi o que lhes tenho dito, o que eles têm sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, ou seja, o rei do Egito era o faraó, né? Ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei por meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupa que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Vocês estão vendo que Deus, ele tem o controle de tudo? Deus nunca perde o controle das coisas que acontecem na nossa vida. E ele já está falando aqui o que vai acontecer. Você vai lá, o faraó não vai deixar de primeiro, mas eu vou usar a minha mão. Depois ele vai liberar, vocês ainda vão sair com mantimentos e com bastante ouro e prata. Depois, lá na frente, Deus vai usar esse ouro e essa prata para construir a primeira tenda, que seria uma espécie de templo da história da humanidade. Então, Deus, às vezes, ele nos guia para alguma coisa, né? Ele vai adicionando na nossa vida ou tirando da nossa vida coisas que fazem sentido ou não fazem sentido para aquilo que a gente vai ser lá na frente, porque ele tem o controle da nossa vida na palma das suas mãos. Mas o que a gente faz? Deus, por que você me tirou desse trabalho? Deus, por que você me tirou desse relacionamento? Deus, por que isso? Por que aquilo? A gente não confia. Sendo que ele já está preparando hoje o terreno de algo que ele irá construir lá na frente. Capítulo 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim? Olha Moisés cagão. Moisés era cagão, bem cagão. Do jeito que José era pleno, a quantidade de plenitude que José tinha dentro dele era a quantidade de medo que Moisés tinha dentro dele. Vocês estão vendo que Deus mostrou a sarça, Deus falou com ele, Deus estava dizendo para ele o que ia acontecer. E ele assim, sempre com mais, e se, e eu não posso, eu não consigo. Moisés era o típico, a pessoa limitada, a pessoa negativa, a pessoa que só pensa, não, eu pequei, Deus, deixa eu ficar no meu pecado, deixa eu ficar aqui na culpa. Deus ali arrancando ele de lá e ele querendo ficar na vida antiga, nas crenças antigas, no inferno, no caos, na M. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, disserem: o Senhor não lhe apareceu? Detalhe, Deus já tinha dito para Moisés: eu tô com você. Gente, quantas vezes a gente não já foi Moisés?
Fala a verdade. Quantas vezes a gente não já foi Moisés? Moisés precisava de uma surra de amor, exatamente. É porque eu não tava lá. Porque se eu tivesse, eu dava um pedala Robinho nele e já falei, menino, você acorda? Pelo amor de Deus, tá vendo que Deus tá apareceu aí em chama, em sarça? Tá te dizendo pra tu tirar a sandália. Tá falando contigo que vai estar contigo. E tu ainda fica nesse... Pelo amor de Deus, Moisés. Mas presta atenção o que é que Deus vai fazer com Moisés. Tá? E aí, né? Moisés ali, Moisés cagão. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e se eles disserem, ah, não foi o Senhor que lhe apareceu? Aí Deus, com a maior calma do mundo, né? Olhou para ele e falou assim, Moisés, o que você tem na sua mão? E ele respondeu, uma vara, respondeu Moisés. Aí Deus disse, faz assim, ó, joga essa vara no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. O que Moisés fez? Moisés fugiu da serpente. Imagina a cena. Moisés com a vara na mão. Não, é cômico, gente. Imagina a cena. Moisés ali com a vara na mão, já todo cagado, né? Dizendo para o próprio Deus que mandou ele cumprir uma missão que ele não consegue, que vai ser difícil, que ele tá com medo. E aí Deus fala, jogue a vara no chão. Aí ele, para jogar a vara no chão, a vara se transforma numa cobra. Ele... Imagina a cena. Aí o que Deus faz? Estenda a mão e pegue a cobra pela cauda. Aí, gente, eu não sei se vocês... eu, quando era pequena, eu assistia muito um programa que passava numa emissora aí, não sei o que, rural, tá? Não vou fazer propaganda gratuita, ainda mais dessa emissora. Não sei o que, rural. E lá eu aprendi, ainda criança, que animais peçonhentos você não pode pegar pela cauda. Porque se você pega pela cauda, ele se vira e lhe morde, né? Cobra, jacaré e por aí vai. Por quê? O poder dele está na boca, né? Então, quando você vai pegar, o que você tem que fazer? Você tem que imobilizar a cabeça, né? Mas Deus disse, pega pela cauda. E ele, todo com medo, foi lá e pegou. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou em vara em sua mão. E disse o Senhor a Moisés, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Com isso daqui também, depois dei se vocês não lembram dos livros de história, dos contos de história, da história egípcia, né? A coroa do faraó é uma serpente. Vocês lembram? Uma serpente dourada. Ela tá aqui na cabeça e ela circunda aqui e tem a cabeça dela aqui, a serpente. Vocês lembram disso? Sim ou sim? Então, isso aqui que Deus tá, essa experiênciazinha que Deus tá fazendo Moisés viver, né? É para mostrar para Moisés que Moisés teria o controle da cabeça do faraó, da mente do faraó. Tá? É uma serpente peçonhenta, mas Moisés tinha o controle da cabeça do faraó, do pensamento do faraó, que Moisés iria manipular a cabeça do faraó. Outra coisa que está sendo mostrado aqui, né? Moisés ali com medo, né? Falando, e se eu não conseguir? E se não der certo? Nananã. E aí Deus fala, o que você tem na sua mão? Sabe por que Deus fala isso? Porque quando Deus te chama para cumprir uma promessa, para realizar uma missão, para você viver teu sonho, ou então para você acessar uma oportunidade, quando chega uma oportunidade na sua vida, você só precisa usar o que você tem nas suas mãos. Você não precisa de mais nada. Você só precisa usar o que você tem nas suas mãos. Aí chega lá a oportunidade de trabalho. Ó, você vai ser agora promovido para gerente de não sei o que. Aí você, meu Deus, mas
Eu não sei liderar pessoas, mas você é uma pessoa de bom coração, que sabe falar com as pessoas, você tem habilidade para isso. O restante você vai desenvolver durante o processo, durante a jornada, assim como Deus desenvolveu a capacidade de Noé ser carpinteiro. Mas para você poder iniciar a promessa, o projeto, a missão, você não precisa de mais nada além do que você já tem nas suas mãos. Assim como Moisés não precisava de mais nada além da vara. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Então, quando alguém te chamar, quando eu chamar você para fazer uma live comigo, não fala, ai, eu tenho medo. Se eu tô chamando, criatura, é porque você vai conseguir. E se você acha que não vai conseguir, eu vou fazer você conseguir. Tá? Isso é um exemplo. Assim como você, eu quero fazer tal coisa, eu quero entrar no Manifest Money, mas eu não sei se eu tô pronto. Meu almoço, você quis, é meu caminho andado. Preencha o formulário. Preencha o formulário. Tá? Eu tô com medo de fazer a mentoria individual, mas eu quero fazer. Você vai conseguir. Se você quis, é Deus lhe chamando para fazer. Você só precisa de quê? Da coragem e da mentora. O resto deixa que acontece. Você recebeu a proposta de um emprego dos teus sonhos e tá há muito tempo desempregado, acha que tá fora do mercado. Se você recebeu, você só precisa do que você já tem. Vá. Uma pessoa me contratou para dar uma palestra, mas eu tenho medo de falar em público. Se chegou uma pessoa para te contratar para fazer uma palestra, você só precisa ir com o que você já tem. Mas eu não sei o que eu falo. Fala da tua vida. Conta a história. Só vai. Deus estará contigo. E você só precisa da vara. Escreva aqui para mim, ó. Deus estará comigo e eu só preciso da minha vara. Deus estará comigo e eu só preciso da minha vara. Vocês entenderam, meus queridos? Ficou claro para vocês? Falar em público. Pronto. Próxima oportunidade que você for convidado para falar em público, só vá. Porque você só precisa da vara. A vara você já tem. Todos nós temos uma vara. E quando Deus chama, é porque Ele sabe que você é capaz. E Ele sabe que... E Ele também estará contigo. Tá? E aí... Deus disse, né? Esse acontecimento aqui da vara... Esse acontecimento aqui da vara foi para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. Quando a retirou, a mão de Moisés estava leprosa. Parecia neve. Estava cheia de fungo. Imagina, toda fungada a mão. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a retirou, ela estava novamente com o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Gente, vocês estão vendo o que é que Deus está fazendo com Moisés? Deus podia muito bem ali ter perdido a paciência com ele e ter dito, menino, acorda. Eu não estou falando que eu estou contigo. Ele, não. Sabe o que foi que Deus fez? Deus, com o seu grande amor, ele não repreendeu Moisés pelo medo dele. Pelo contrário, ele foi pacientemente mostrando a Moisés que ele poderia fazer milagres e coisas sobrenaturais. Com a vara, com a mão e com a água. Para que as pessoas pudessem acreditar. É como se ele foi dando para Moisés armas com as quais ele poderia lutar contra o próprio medo. Vocês estão entendendo o tamanho é o amor de Deus? As pessoas gostam de achar que Deus é um Deus carrasco, né?
só carrasco. Não. Ele é um Deus amoroso. Que até nas horas de repreender, ele acolhe. Com muito amor. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. E ele vendo Moisés, o medo que Moisés estava aqui, né? Ele podia muito bem ter empurrado Moisés. Vai lá, vai se fortalecer. Vai lá fazer. Como muitas vezes nós somos empurrados, né? Por circunstâncias. Mas não, ele deu superpoderes a Moisés. Para que ele os utilizasse de modo tal que se protegesse da vergonha, do medo e conseguisse convencer as outras pessoas, não com com os próprios argumentos, porque ele estava com muito medo, mas com os argumentos que Deus tinha dado para ele. É como se você fosse dar uma palestra e alguém fizesse a palestra para você. Não, vai lá, usa essa daqui. É como se você fosse assumir uma oportunidade de emprego onde você não se sente capaz e alguém chega para você e diz, não, relaxa, assume, eu vou estar na tua sombra, escondidinho aqui, te ajudando, você vai conseguir. Foi isso que Deus fez por Moisés. Tá? E aí, Moisés, né, ainda depois de tudo que Deus mostrou para Moisés que ele estaria com ele, que ele ajudaria Moisés a fazer milagres, etc, etc, etc. Moisés ainda abre a boca para dizer, ô Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando você o que dizer. Gente, segundo alguns... Como que eu posso dizer? Segundo algumas interpretações, há indícios fortemente de que Moisés era gago. Tá? Moisés era gago. Agora, imagina, com todo respeito a pessoas que têm a gagueira, tá? Imagina um gago nervoso. Imagina um gago com medo. Imagina um gago inseguro. Imagina um gago para ir falar com o cara de maior autoridade naquela época, que era o faraó. E vocês sabem, né, que a menos que você tivesse bastante intimidade e poder, você não estaria a sós com o faraó. Toda vez que você chegasse para falar com o faraó, estaria não só o faraó, como todos os sábios e conselheiros e não sei quem mais lá, de todo o grupo do faraó. Então Moisés não ia falar só tete a tete com o faraó, ele ia falar com o faraó e toda a galera. Agora imagina uma pessoa gaga, nervosa, com medo para fazer isso. Eu acho que Moisés ele deve ter tirado toda a água do corpo suando nessa hora. Imagina o medo. E aí Deus disse, quem deu boca ao homem, não fui eu? Quem é que faz a pessoa surda ou muda? Não sou eu? Quem é que concede vista às pessoas ou torna a pessoa cega? Não sou eu? Então vá, eu estarei com você e eu lhe ensinarei o que você deve dizer. Olha isso, gente. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, não dá não. Gente, quem se identifica com Moisés? Quem se identifica com Moisés? Não, Deus. Dá pra mim, não. Não dá pra mim, não. Peço, por favor, Deus. Envia outra pessoa. Eu não consigo. Não. Não é pra mim. Não, 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 não. Aí, nessa hora, Deus perdeu a paciência com Moisés. Também, né, meu povo? Eu já teria dado um pedala Robinho no começo. Eu não sou Deus. Né? E o meu negócio é resultado. E eu já sabia que Moisés tinha crença limitante ali. Tá? De rejeição. Por quê? Por causa do roteiro de nascimento de Moisés. Moisés teve que ser abandonado pela própria mãe. Quem é abandonado pela própria mãe tem
Ai, meu Deus. Crença de abandono e de rejeição. E tem medo de ser abandonado e rejeitado pelas pessoas. Suene, mas a mãe de Moisés não abandonou ele. Ela teve que colocar ele na cesta. Eu falei, aí eu te respondo, sim, teve. But, meu amor, o bebê, ele não entende. O bebê é que nem o universo. Ele funciona que nem o universo. Ele entende as coisas literalmente. Minha mãe está, de repente, minha mãe não está mais. Entendeu? E aí fica essa crença de rejeição e abandono que precisa ser curada. Então, se eu tivesse ali, eu já tinha... Moisés, vem cá, vem aqui. Vamos fazer mentoria, vem cá. Vamos fortalecer isso daí para você poder cumprir com a sua missão. Mas Deus foi fortalecendo Moisés, tá? Deus foi fortalecendo Moisés. E aí ele disse, não, Deus, não consigo não, por favor. Outra pessoa. Aí Deus ficou com raiva. Aí Deus disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará quando vê você. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão essa vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Vocês estão entendendo aqui a profundidade desse negócio, gente? Mesmo que você tenha medo, mesmo que você ache que não consegue, Deus vai não só te dar um monte de escudo e de armas que você possa utilizar para fortalecer a tua coragem, ele vai te dar a coragem. Se for preciso, ele chama alguém para estar do teu lado. E quando você for lá realizar o que precisa ser realizado, ele vai estar contigo, dizendo o que você precisa fazer. E você só precisa levar a sua vara. Vocês entenderam o que significa vara, né? Ô, Mateus, você já tá com a sua vara. Vocês não têm que pedir a vara para Deus, vocês já estão com a vara de vocês. Vocês só precisam decidir usar a vara. E entender que Deus estará com você. Tá? E entender que Deus estará com você. Beleza? Eu me estendi mais do que eu devia hoje, porque eu preciso finalizar, tá, meus queridos? Mas eu vou deixar aqui o meu desejo para você nesta terça-feira. Eu desejo que no dia de hoje você pegue a sua vara e use, na certeza de que Deus está contigo, de que Deus vai te conduzir para fazer você agir e falar o que precisa ser dito, o que precisa ser feito, tá? Você só precisa confiar. E se você decidir fazer isso, pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e te confiar grandes feitos. Foi a um pecador, foi a um cara que assassinou alguém, que era medroso, que era inseguro, que tinha medo, que era gago, que Deus confiou a liderança espiritual de um povo. Foi a Moisés que Deus se apresentou. Foi a Moisés que Deus revelou os 10 mandamentos. Foi a Moisés que Deus confiou a orientação espiritual de toda uma nação. Então, meu amor, eu te convido a fazer igual a Moisés. Retire as sandálias e entre na terra sagrada. Retire as sandálias que carregam toda a culpa, todo o medo, todo o sentimento de arrependimento, de falha das coisas que você fez até hoje na sua vida. E se permita, junto com Deus, escrever uma nova história. Já na terra sagrada, sem carregar todo o peso de antes. Se Deus te chamou, é porque Ele estará contigo. Por mais que você não veja ainda o que Ele vê. Se Ele chamou, é porque você vai conseguir. Não precisa temer. Não precisa
rejeitar essas oportunidades. Não precisa deixar que as limitações da tua mente sejam maiores do que o chamado de Deus para a tua vida. Moisés teve sorte porque ele estava ali diretamente com Deus. E a cada limitação dela, a cada limitação da mente dele, Deus vinha e tirava. Deus vinha e tirava. Deus vinha e tirava. Mas muitas vezes você está tão distante de Deus que você não consegue enxergar que Ele está te chamando, que Ele está te convidando, que Ele está clamando para que você decida retirar as suas sandálias e adentre na terra sagrada. Tá bom? Um beijo bem grande, meus queridos. Até amanhã. Lembrando que essa semana a gente vai até sexta-feira, tá? Até sexta-feira. E para quem ainda não preencheu o formulário para entrar no Manifest Money 4, se você tá orando a Deus, uma luz, se você tá pedindo a Deus, né, para que Deus te ajude a resolver a sua vida financeira, a você sair das dívidas, ou você conseguir sair desse ciclo de ficar rico, ficar pobre, faturar mais, crescer na vida, prosperar, e você tá recebendo essa informação, pode ter certeza absoluta de que isso pode ser uma resposta de Deus para as tuas orações, tá? Eu não tô falando com presunção, eu tô falando porque eu sei do poder que o Manifest Money tem na vida das pessoas. Se você ainda não percebeu, assiste o depoimento da Débora ontem, esteja hoje à noite, às 20 horas, no depoimento do Martin. O Martin vai vir aqui no meu Instagram falar do que aconteceu na vida dele, como era que ele estava antes, perdido, e o quanto ele se encontrou por ter acessado a real identidade dele, tá? Te espero hoje à noite às 20 horas e amanhã, 7 da manhã, pra gente continuar o nosso devocional matinal. Um beijo e que seu dia seja extraordinário. Você que estava assistindo essa live, ela vai ficar gravada. Já compartilha para seus amigos, marca quem você precisa, chama todo mundo, gente, chama todo mundo e ajuda a que mais pessoas possam ter acesso a isso, tá? Beijo, beijo, beijo e até amanhã.